Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal que a gente está trazendo aí só fenômeno dentro da medicina. Voltamos um pouquinho para oftalmologia, não é puxando sardinha para o meu lado não, mas é porque tem muita gente boa nessa oftalmologia brasileira, então é um baita de um orgulho fazer parte aí desse grupo e um dia chegar perto aí desses feras aí que eu tenho conversado. Hoje a gente vai falar um fenômeno carioca mais alagoano que existe no Brasil que eu conheço, médico oftalmologista com doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, membro fundador do BRAIN, Brazilian Study Group of Artificial Intelligence and Corneal Analysis. Vai falar um pouquinho para a gente, isso aí eu descobri há pouco tempo, né, sobre todo o poder da meditação que ele trouxe aí para beneficiar hoje o dia a dia dele. Dr. João Marcelo Lira. Fala, doutor João, tudo bem? Ricardo, é um prazer estar aqui com você, sou seu fã, realmente assisto as entrevistas, você tem toda essa linguagem assim, super espontânea, então é muito bom estar aqui e poder partilhar um pouco da minha experiência com todos. Recentemente eu assisti a palestra incrível, né, a entrevista do Dr. Fernando Trindade, que foi meu orientador de doutorado, assim, então foi muito prazerosa, com muitas fases da vida dele assim, interessantes, né, umas engraçadas, outras com muito exemplo. Então, parabéns pelo seu canal e estou aqui à sua disposição, à disposição de todos, para que conte um pouco da minha história e que esse exemplo ele sirva para que todos possam exercer a oftalmologia como a gente ama e exercer sua profissão e sua vida com um propósito maior, que é servir ao bem de todos, né? É isso. Obrigado, Ricardo. Maravilha. Pegando a oportunidade, né? Hoje o episódio passa um pouquinho na frente, mas hoje estamos gravando aqui no Dia do Oftalmologista, né? Então aí, parabéns, João, parabéns a todos aí os colegas oftalmologistas. Vamos sempre para o início, né? Conta aí para essa peculiaridade sua de ser um carioca que voltou não, né? Na verdade, seu pai voltou para Alagoas para seguir a vida. Como é que foi essa história aí? Conta para gente. Essa história é bem interessante. Eu venho de uma família de oftalmos, né? Meu avô, Zé Lira, é um dos fundadores da Faculdade de Medicina aqui, foi otorrino e oftalmo por muitos anos. Meu pai, ele sempre sonhou em estudar nas melhores escolas e ele optou por fazer o vestibular na época na Faculdade do Brasil, né? Que é hoje a UFRJ. Então, como ele tinha uma tia dele, né? Que é a minha tia-avó, irmã da minha avó, que morava no Rio de Janeiro, na Tijuca, perto da Praça Sans Penha, então ele tinha um apoio lá, então ele resolveu se mudar. Então, um pouco antes, já no segundo ano, ele foi para o Rio de Janeiro, estudou no Colégio Marista, e depois ele prestou o vestibular, e passando com êxito lá, e exerceu, né, fez o curso de medicina, onde, inclusive, fez grandes amigos. Ontem mesmo eu estava contactando o Ayrton, que é um gastro, referência em São Paulo, da USP, que formou com ele, é amigo, ele tem 80 anos agora, é amigo do meu pai até hoje. O professor Newton Cara, ele também formou com meu pai, são amigos e foram amigos a vida toda. Agora há 5 anos meu pai faleceu, mas a gente mantém a memória. É uma pessoa que sempre prezou por esse propósito maior que eu iniciei a nossa fala aqui, que é o servir as pessoas e servir com equilíbrio e servir no seu mais alto grau. Então, mediante a isso, agora em janeiro, nós temos um serviço na Oculare, que presta já há mais de 8 anos um serviço à comunidade através do SUS, com mais de 1.500 consultas, 150 cirurgias. Temos também a residência e especialização pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fellow
um mestrado interdisciplinar, que a gente vai falar um pouco depois. E isso tudo agora a gente transformou na Fundação Professor João Carlos Lira, a partir de janeiro. Essa fundação eu tenho a honra de presidir. Minha irmã Daniela também faz parte do conselho, meu cunhado, e nós estamos agora imbuídos em fazer um grande centro, que era um dos sonhos dele, e agora a gente vai começar a concretizar. Teu pai é formado em 66, né? Você colocou, e ele fez residência aqui no Rio também, né? Ele fez residência nos servidores, né? Isso, fez residência nos servidores, ele participou também da Clínica Sorocaba. Tem um dos grandes amigos dele também, o Ari Pena, né? Aí do Rio, um dos melhores amigos dele dessa época. Tive a honra de durante o Norte e Nordeste de oftalmologia, voltar num táxi com o Ari Pena, né? Ele conta piada, assim. Eu lembro que a gente estava voltando lá em Natal, num táxi, né? Eu e ele começou a contar piada e o taxista parou. Ele parou e disse assim, espera aí um momento, porque eu não estou aguentando dirigir. Aí ele parou e começou a rir com todo mundo no carro, e depois ele continuou, assim, tá? E meu pai também gostava muito de piada, então quando encontravam os dois, assim, agora o Fred Pena, né? Eu sou muito amigo dele, tem feito uma carreira aí brilhante também. Então, você vê que essas amizades são as que ficam, né? E ele Com certeza. sempre fala dessa época que se juntavam para ele, o Kleber Godinho e o meu pai, João Carlos, pronto. Aí sentava numa mesa e ninguém aguentava ficar, né? Esse é um lado muito legal, assim, de lembrar a história. Mas espera aí, me diz uma coisa. Você, com a sua humildade peculiar, você está citando todo mundo, não está contando a tua história da infância, poxa vida. Você volta para Alagoas com que idade? Me conta. Então, eu nasci no Rio, né, e voltei bem novinho, 2, 3 anos de idade, porque aí meu pai passou no concurso da Federal de Alagoas aqui, então ele fez, em 66, formou lá, aí no Rio, e depois ele fez a residência, e aí em 74, 73 ele passou no concurso, e em 76 ele veio, né, eu nasci em 74, 76 ele veio quando foi chamado, e aí eu voltei para Maceió aí com cerca de 2 anos. Só que minha relação com o Rio Você sempre é o foi... mais velho, João? Eu sou o mais velho, tenho uma irmã, Daniela. A minha irmã, ela é oftalmopediatra, formou no Hope. Ela fez o mestrado junto com a Bruna Ventura na computação em oftalmo. Ela é especializada em algoritmos para predição de anel intraestromal. E ela é bem assim atuante aqui, bem dedicada. Ela faz visão normal e oftalmopediatria. Então, assim... Temos que falar desse curso. Bruna te elogiou pra caramba quando eu conversei com ela. Vamos, esse mestrado é a menina dos nossos olhos, é super interessante. Entra um aluno da oftalmo e outro da computação, já a gente aborda. Então, aí ele voltou cedo, mas eu sempre fiquei indo no Rio, porque tinha essa tia-avó que criou praticamente ele grande parte da vida, né? Essa tia Lígia, que era irmã da minha avó Lisete, e eu fiquei indo muito ao Rio, tenho uma relação muito forte aí no Rio, primos e tudo, e fiz a minha formação aqui, no Colégio Madalena Sofia, depois fui para a Federal de Alagoas, da Federal de Alagoas, deixei o concurso para o FMG, Hospital São Geraldo, depois eu te mando a foto do primeiro dia, quando eu passei, assim, todo orgulho. O interessante é ver os carros, né? Fiat Marea, Escort, assim, né? Poxa, negócio de 20 e tantos anos atrás, mas essa foto, assim, é icônica. Então, foi lá que eu me apaixonei. Sempre com foco na oftalmo, João? Não, teve um outro tema muito interessante. Eu passei na UFMG em 97, e em 95, meu pai me levou para um congresso de prevenção da cegueira organizado pelo Newton Cara em São Paulo, para ver se eu queria fazer ou não. Eu já tinha feito estágio em anestesia, em cirurgia plástica, em cirurgia vascular, outras coisas. E aí, nesse congresso, foi marcante, porque eu lembro que eu fui para uma palestra sobre retinopatia diabética, e eu vi a conexão da clínica com a oftalmologia. Eu comecei a me apaixonar nesse sentido, não foi nem pela parte tecnológica, inicialmente. Depois eu vi outra aula, até de um americano, falando do olho seco e as doenças reumatológicas. Então, eu disse, poxa, e era uma época que eu estava
ainda na clínica, né? Eu estava no 4º ano de medicina, 5º ano. Então, eu saí daquele congresso decidido a fazer oftalmo, porque eu vi que ela é muito além só do consultório oftalmológico. Ela permeia várias especialidades sistêmicas e esse lado eu lembro que eu saí de lá decidido que queria fazer. Tanto que eu prestei prova na UFMG e na Unicamp, nas duas. Eu passei nas duas e aí decidi pelo UFMG. Não, e essa tua decisão pela UFMG não tem nenhum demérito na Unicamp, né? Mas você pegou aí um Dream Team na UFMG, né? Não, a Unicamp era também, na época, coordenada pelo professor Newton Cara e era excelente também. Apenas foi uma questão de escolha e acabou que são coisas de Deus, né? O caminho vai sendo trilhado e o que aconteceu é que, quando eu cheguei lá, eu me deparei logo nos meus primeiros dias de ambulatório com o professor Nassim. Ele estava lá na urgência com a gente. Eu tive a honra de, imagina, instrumental do Nassim. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava emocionado, porque eu já sabia que ele era um ícone. Ele tem mais de 1000 trabalhos publicados na literatura, né? Vários livros. Foi o precursor do glaucoma no país. Ele fez estágio com São Paulese na Argentina e depois veio para cá para poder praticamente fundar o glaucoma, né? Os setores de glaucoma no Brasil. Então, tem essa questão do Dr. Nassim, toda essa dinâmica do ambulatório dele. Ele era um pouco bravo, então a gente ficava tendo que ser o mais preciso possível. A mesa dele tinha que estar mais perfeita possível, mas, lógico, aquilo tudo era uma certa rigidez dentro de um coração de um grande professor com amor por todos os alunos, né? Então foi isso. A UFMG foi uma grata surpresa. Eu tive ambulatórios com Anderson Celestino, do estrabismo, professor Márcio Neeme. Uma das primeiras pessoas que pegaram numa lente de 20 para olhar uma lesão de toxoplasmose pessoalmente foi o Dr. Fernando Orefse, o Wesley também. Então, assim, na catarata nem se fala. Era o Dr. Fernando toda sexta-feira no ambulatório com ele, o Tanuri, Joel Boteon, que é de córnea, e a Luciene, que é de visão subnormal, e tantos outros que participaram da nossa formação, e eu agradeço assim, imensamente ao FMG. Outra coisa Nem se interessante... você quisesse ser um médico oftalmologista ruim, você ia conseguir, hein, João? Não, possível. E principalmente o jeito mineiro, né? Essa questão, o jeito mineiro de ensinar, essa questão da calma, da tranquilidade, né? A ética também, que era muito rigorosa lá dentro, as sessões também clínicas. Então, tudo corroborava realmente para que você formasse, né? E se sentisse impelido até a fazer o doutorado e todas as outras atividades que tinham lá no São Geraldo e no FMG. Aí você teve uma peculiaridade também que acabou que a gente não citou, que foi o ter tido aula com teu pai, né? Lá na Federal de Alagoas eu tive a honra, né, de ter a disciplina, era com o meu pai e o Dr. Breda, né, os dois, e eu tive a honra de ter aula com o meu pai, acompanhei ele em alguns trabalhos científicos, artigos que ele publicou. Tem um interessante que ele publicou no CBO, que é uma correlação de neurooftalmo com oftalmologia, junto com outro pesquisador aqui, que era Liro. Então, o artigo ficou Liro. Liro era o pesquisador neuro, né? Então, teve todo esse lance aí. E seu pai era mais universitário ou ele tinha consultório, tinha clínica? Como é que era esse momento aí? Como é que foi a tua formação dentro da oftalmologia, dentro dessa história de mercado de trabalho? Como é que foi o exemplo dele para você? Ele tinha as manhãs reservadas à faculdade e as tardes reservadas ao consultório. A gente sempre viu muita luta, né? Muito trabalho, muita dedicação aqui, também muita amizade. Ele tinha esse lado assim de coadunar as pessoas e a oftalmologia assim alagoana, e sempre foi muito aberto a ensinar. Ele veio com as primeiras lentes de contato
que foram adaptadas aqui, ainda rígidas, né? Foi na época dele, da escola que ele teve do Rio de Janeiro, que é muito forte, né, em lente de contato. Então, tem toda uma experiência nessa área. E, com isso, ele tinha esse lado tanto social, comunicativo, como também essa pegada acadêmica na faculdade e, ao mesmo tempo, no consultório, que na época era um consultório particular, né? Nem nessa época acho que não tinha convênio. Tá, me diz um negócio, o fato de ir para fora e ou fazer medicina fora, digo fora do país, ou fazer residência fora, você nunca teve vontade, não passava dentro da tua cabeça como exemplos, ou você achava que não era necessário, ou acha que não é necessário, como é que você vê isso? Não, eu acho é uma experiência bem importante. Inclusive, eu tive essa experiência morando em Chicago, né? Mas aí já não foi na Oftalmo em si, mas foi no IIT, que é Illinois Institute of Technology, que a gente fez um curso, na verdade, em nanotecnologia em 2008, já nessa pegada interdisciplinar. Mas a questão de fazer um fellow especificamente no exterior durante um ano e meio, hoje eu não acho assim necessário, a não ser que você queira uma experiência, aprender melhor inglês, fazer contatos. Eu faria já dentro de uma pegada interdisciplinar, porque o Brasil, a oftalmologia brasileira, que inclusive está de parabéns hoje pelo seu dia 7, apesar do programa ser depois, mas hoje queria parabenizar os oftalmos e também dizer que a gente está lutando muito pela valorização do oftalmologista e também da saúde ocular de qualidade, né, na presidência aí da Norte-Nordeste, junto com a diretoria. Mas aí, voltando ao assunto, eu acho que é importante essa sequência, né, você fazer a residência médica aqui no Brasil e realmente fazer a residência fora, eu acho que desconecta muito. O ideal é fazer a residência aqui. Inclusive, em Alagoas, tem a Federal de Alagoas, tem oculares, são bons centros, né? A gente tem aqui, e também em outras partes do Brasil. Na minha época, era necessário fazer, porque eu não tinha aqui nenhum suporte local, né? Em Alagoas, não tinha especialização em residência médica há 20 anos. Então, fazia-se necessário ir para fora. Eu reservaria, assim, um fellow mais específico, fazendo... Eu faria hoje a formação aqui em Alagoas, na residência, depois o fellow já faria, caso fosse catarata refrativa aqui mesmo, a gente tem um bom fellow, mas se não fosse em outra área, podia procuraria outros serviços fora do estado, e depois podia passar um ano fora como experiência, que eu acho super válido, tanto fazendo fellow, ou eventualmente já procurando algo interdisciplinar. Eu busco sempre esse fora da caixa. Até recomendo um livro existe um livro super assim interessante que é do Luciano Vilaça, não sei se você leu, é Dentro e Fora da Caixa. Se você não leu, leia, que lá é a Bíblia do que está acontecendo nessa virada de século, o que vai acontecer. Eu estava vendo ontem aquele radioativo. Luciano é um fenômeno, rapaz. Ele atende no meu complexo. Já fiz muita consulta com a esposa dele. Foi. Pronto. Então, aí o Dentro e Fora da Caixa explica esse novo mundo. Eu estava assistindo aquele Radioactivity, aquele novo, falando sobre a Mary Curie, né, que é a desenvolvedora da radioatividade, do raio-x. É um que está no Netflix agora, e falando dessa virada de século, né, que é justamente 1896 para 1904, 1910. Toda virada de século, espiritualmente, a gente tem essa inovação muito mais pungente. Então, o que aconteceu naquela época, tanto na radioatividade, raio-x, na própria medicina, na luz elétrica, na questão do petróleo e todas as outras transformações do mundo moderno, é o que está acontecendo agora com a computação, com a inteligência artificial e, principalmente, com a fusão de áreas do conhecimento. Então, um exemplo, na medicina especificamente, você colocar novos materiais, que se chama metamateriais, através da química, você está mudando o átomo. Você pode encontrar um material que seja específico para aquele problema. Então, você pega a química com metamateriais, a parte de biologia celular, tem a parte de nanotecnologia
engenharia de tecidos e junta isso tudo com inteligência artificial e computação. Então, esse é o novo mundo. O Brasil tem que estar preparado na medicina para esse tipo de desenvolvimento, para que a gente não fique, mais uma vez, para trás, só recebendo tecnologia de fora. Então, é isso que o Brain e a Logostec, que são duas empresas que nós temos aqui nessa parte, vamos dizer assim, interdisciplinar, é que a gente preza, é tentar desenvolver algo independente, com pesquisadores de renome, porque, Ricardo, o que falta no nosso país? Conexão. Tudo, tanto na defesa de classe, a gente precisa se conectar e se unir mais, como também na pesquisa. Porque os parques tecnológicos das universidades federais e também dos centros de pesquisa estaduais, eles já têm todos os equipamentos. Basta você ir. Se você for na UFRJ, no departamento de física, você vai se abismar com a quantidade de equipamentos. Aqui em Alagoas, a gente tem interferência aqui com o setor de física da Federal, na parte de nanotecnologia, e tem microscópio de força atômica. Sabe o que é isso? É um microscópio que você vê tem os pesquisadores e não tem a conexão entre eles. E qual é o objetivo da nossa geração em relação a essa questão de pesquisa, né? Qual é? Porque, se você for olhar historicamente, o que a oftalmologia fez? Na década de 70, 80, vieram os primeiros subespecialistas, aí vem o Dr. Nassim, todo o pessoal da Unicamp, o pessoal da Escola Paulista, o Hope aqui em Recife, o Leiria lá em Fortaleza, o Penido em Campinas, quer dizer, fazendo as subespecialidades, que não era comum. Depois, na década de 90 e dos de 2000, todo o parque tecnológico, os facoamplificadores, os lasers, toda a parte de diagnóstico foi implementada, e o Nordeste também deu um salto de qualidade que hoje é equivalente, não tem mais nenhuma diferença tecnológica, o país está mais ou menos unificado. E agora, qual é o nosso desafio agora nos idos aqui de 2020 para frente? Fazer essa terceira revolução, que é a revolução da pesquisa integrada, com várias subespecialidades, várias especialidades diferentes, interdisciplinares. De forma objetiva, o que a gente pode abordar? Trabalhar com a física ótica, trabalhar com a nanotecnologia, trabalhar com a biotecnologia, trabalhar com a inteligência artificial, formação de algoritmos. Nossa geração agora tem que dar esse salto, e é isso que eu convido a todos a participar desse novo mundo. Paulo Shaw é um dos entusiastas disso. Eu lembro eu indo para os congressos do CBO, ainda quando eu tinha 5, 6 anos de formado, e ele já falando disso naquela época, mas agora que chegou o tempo, a computação, com o desenvolvimento dos novos computadores e também os novos algoritmos, é que chegou no momento de poder fazer. E a gente até fez aqui no congresso do CBO de 2018, no qual eu presidi junto com o Mário Jorge, a gente fez um simpósio de inovação. Esse simpósio a gente chamou pesquisadores de outras áreas. Então, veio a Janaína Dernozek, que é uma pesquisadora super e ultra especializada em engenharia de tecido. Né? Veio o pessoal da computação, veio o pessoal de células, o Zé Álvaro, né, da Escola Paulista, na parte toda de desenvolvimento celular. Imagina, ele pegou uma célula do dente de leite e transformou em uma célula stem cell de limbo, né? Aí é fala doutor mesmo, né? Um dos primeiros trabalhos de pegar uma célula de dente e transformar na célula de olho, e aqui no Brasil é uma coisa assim, impressionante. Então, o que eu estou dizendo? Quando você vai para esses parques e começa a entender melhor o funcionamento, esses centros que têm pesquisadores altamente qualificados, com equipamentos caríssimos, estão totalmente desconectados. Então, estão desconectados da nossa necessidade e estão desconectados da indústria. Então, qual seria o que eu estou convocando aqui? Vamos nos unir, vamos fazer um centro integrado de pesquisa, utilizando o parque tecnológico existente, e com isso a gente vai otimizar recursos. Aí nasceu a ideia dos CITAS. O que é o CITAS? É o Centro de Inovação, Tecnologia e Assistência em Saúde. Aí esse CITAS ele tem a participação interdisciplinar de várias áreas e vários pesquisadores de oftalmo, como o Zé Álvaro, que é um dos grandes entusiastas desse projeto, o professor Aidano, da computação aqui
da Federal de Alagoas, que é um dos integrantes do BRAIN. A gente pode falar um pouco aí da interseção do Renato, Renato Ambrosio, eu, o Aidan, o Edileuza e todo esse mestrado também, se você quiser. Não, me diz um negócio. Vou dar um passo para trás só aqui para a gente linkar nessa questão da tua formação, tá? Me diz uma coisa primeiro. Por que do mestrado? Foi oportunidade porque você já estava já lá em BH, tinha contato com o Fernando, ou foi ele que estava querendo o trabalho e aí te colocou? Como é que apareceu esse mestrado aí na tua vida? A UFMG, você faz o curso de residência médica pelo MEC, faz uma especialização também pelo CBO. Essa especialização já equivale ao mestrado e você vai e presta concurso direto para o doutorado. Legal. O doutorado ele já é uma coisa que meio que natural para a maioria, porque é meio que uma continuação. Inclusive, na época, quem fazia doutorado, ele já ganhava tipo um cargo de assistente na urgência. Então, já era meio que um combo. Então, estimulava que você fizesse. Então, mas você tinha alguma vontade de ficar por lá, João? Não, eu sempre quis retornar, mas eu tinha vontade de fazer o máximo que a formação permitisse. Né? Então, aí a gente passou no doutorado, eu fiquei mais 2 anos, tanto que eu fiz fellow também de retina cirúrgica e clínica, mas aí depois, lógico, aí eu tive que escolher, porque começou a ficar muita coisa, e hoje não, eu exerço a catarata, a cirurgia refrativa, ceratocone e córnea, e já está de bom tamanho, né? Porque quando é que você retorna para Alagoas? Aí eu retorno na época de 2001, eu fui lá em 97, né? Passei 4 anos, e nesse 5º ano que eu já tinha o doutorado, paguei os créditos principais, voltei para Alagoas, e aí aqui a gente fez a parte prática. A minha tese é de radiofrequência no ceratocone, é bem interessante, a utilização de radiofrequência no ceratocone para reduzir o ceratocone e readaptar a lente de contato. Hoje, essa ideia ela voltou porque tem um crosslink, então a radiofrequência era bem efetiva, mas ela tinha um efeito aí de 3 a 6 meses, não durava tanto tempo. Então, agora existem trabalhos com a radiofrequência e depois fazendo crosslink para que esse efeito... Complementando, né? Complementar. Mas, na época, inclusive, o equipamento foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Então, a gente tem todo um desenvolvimento do equipamento e também da pesquisa. Então, porque o Crosslink explodiu, foi em 2008, né? 2005, 2008, que aqueles trabalhos do Teocélio, né? Inclusive, na minha tese de doutorado, eu comento sobre isso, porque eu defendi no final de 2006 e eu comento... Já tinha esse burburinho do Crosslink. Já existia o negócio do... Agora, eu também tenho que agradecer, né, a banca também de defesa, que foi composta pelo próprio Fernando Trindade, pelo Dr. Newton Cara e pelo Benício, que agora é presidente do CBO. O Benício foi da minha banca de defesa de tese. Então, agradecer a eles, né, que se dedicaram um tempo a essa formação. Aí, depois, eu voltei a Maceió, porque teve esse concurso professor adjunto, e também o da Unimed, que a Unimed é forte. Então, aí acabei voltando, e aí só em 2008 é que aí eu fiquei esse tempo, esses 4 meses lá em Chicago, mas já com essa ideia interdisciplinar. Você volta para Alagoas pelo concurso, por ter aberto a oportunidade, ou você já estava em Alagoas e a oportunidade apareceu? Eu volto por conta disso, senão eu ainda ia ficar um tempo e talvez fosse para o exterior. Mas aí, como teve esse concurso, eu voltei, eu antecipei essa volta. Mas sempre fiquei em mente em ir para o exterior, acho super importante. Mas como já foi em 2008, a gente já tinha essa pegada interdisciplinar, aí eu já preferi não fazer o fellow assim, tradicional, e sim fazer uma coisa mais interdisciplinar, e que foi muito importante, porque essa pegada aí do mestrado, que a gente tem aqui na Federal de Alagoas, com computação e oftalmo, nasceu dessas ideias aí. Não, então, aí você volta e como é que foi a tua estruturação
como clínica, professor? Você ficou... Tua remuneração era dentro do serviço público como professor? Isso. Ou você já tinha clínica particular? Você montou direto ou não? Não, o que aconteceu é quando eu cheguei, o meu pai já estava doente, então o consultório dele já tinha Ah, tá. fechado, né? Mas eu tinha os clientes dele, que a gente mandou mail e tal, ele era muito querido aqui, e eu herdei parte desses clientes também na época, né? Meu Uhum. cunhado, Alberto Antunes, ele já tinha um consultório aqui, e aí ele me recebeu também de braços abertos, eu comecei a trabalhar no consultório dele, e tem uma cena muito interessante em relação a isso, já que você gosta dessas histórias, e são as que ficam, que Com eu ia para certeza. lá, para o consultório, atender um paciente, mas eu ficava o horário todo, porque eu acho que energeticamente você acaba criando o seu espaço. Então, eu lembro que eu ficava vendo o Journal of Cataract and Refractive Surgery, estudando, e ficava lá, atendia um paciente, eu estou falando assim que eu cheguei, e ficava estudando a tarde toda. E até teve um consultor de uma das empresas, o Rogério Cirilo, que é muito amigo meu, foi até meu padrinho de Uhum. casamento, inclusive, a gente fez uma amizade muito grande, ele era da época da Alcon, e eu liguei para ele, essa, Ricardo, é muito interessante, eu liguei para ele e disse assim, oi, Rogério, tudo bom? Aqui é João Marcelo Lira, por que você não vem me visitar? Eu não estava nem no radar dele, porque eu só operava SUS. Aí, na época, né, a gente operava um volume grande de SUS e tal. Aham. Ele, tá bom, eu vou visitar. Aí ele foi, né? Aí ele disse, quantas lentes você quer? Eu digo, eu quero uma para um olho. Eu quero comprar uma lente, quer dizer, já com essa ideia da qualidade, com essa ideia de me envolver. E aí eu comprei 2 lentes para colocar no primeiro paciente dele, né? E ele conta essa história em todos os congressos, tudo. Depois, lógico, a gente deslanchou e usamos muitas lentes muito focais deles, Restore e tal. Mas na época teve esse lance, assim, dele chegar lá no meu consultório e eu só tinha atendido o paciente e estava lendo, e aí perguntei a ele por que ele me atendia. Eu acho que eu não estava Ah, nem na... ele teve visão, né, poxa? Foi. Teve isso aí, quer dizer, é aquela história. Quando a gente tem um sonho, né, desde menino, né, eu te falei nas conversas que a gente vem tendo, que tem uma lei, né, onde a natureza cocria. Então, primeiro você tem que atrair, né, a vontade, essa vontade intrínseca de você querer ser, ou você querer algo, ou você querer servir. E essa atração, essa lei da atração realmente funciona, depois ela magnetiza as pessoas, as ideias, e essas ideias começam a precipitar ou coagular. Como? Começam a reunir pessoas que pensam da mesma forma ou que vão me ajudar nesse sonho. Lógico que tudo que eu conquistei eu devo a milhões de pessoas que trabalharam nisso e eu só uma areia aqui tentando fazer algo que Deus quer que a gente faça, né? É muito tranquilo isso para mim. Então, depois você tem que atrair, magnetizar, precipitar e depois é que cocria. Então, isso acontece, um exemplo, com a semente de uma sequoia. A sequoia dura, às vezes, 1.000 anos e tem 36 metros, é mais alto do que um prédio de 15 andares. E ela nasceu da intenção de uma semente, porque dentro dessa semente tem todo o DNA e toda a potencialidade para você ser uma sequoia. Agora, o que determina você ser a sequoia ou não? É a vontade, né? E essa vontade é uma vontade que vem interna e ela tem que ser conectado ao divino, ao servir. Eu estava comentando o seguinte: às vezes a gente pede a Deus para que a gente corra, para que a gente seja um maratonista, a gente quer tudo ao mesmo tempo. E aí você está lá engatinhando e Deus faz: não, peraí, faz seu autoconhecimento, usa o mindfulness, respira, procura agradecer todos os dias tudo que a pessoa tem, né? Numa pandemia dessa, com tantas pessoas próximas da gente sofrendo, morrendo, nós estamos aqui Uhum. conversando, saudáveis, então só Sim, isso é sim. motivo de gratidão. Então, a partir daí, desse autoconhecimento, de você exercer essa gratidão, é que você vai sair de engatinhar para caminhar, vai começar a correr, e aí talvez esses sonhos maiores eles sejam realizados porque você está preparado para ser um maratonista sem ser a história de maratona que morreu no final, né,
dos 40 quilômetros, né? A história é Ah, essa. bem por aí, né? Acho que você treinou bastante em tudo isso que você está contando, toda essa tua formação em Alagoas, essa passagem em Minas, né? E aí culminou aí que você começou a dar grandes frutos nessa tua ida aí para Chicago, né? Que aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, foi um momento bem divisor de águas na tua vida, né? Como é que foi a ida para lá, João? Da onde veio essa motivação? Então, veio dessa motivação de ter essa experiência, né, internacional e também dessa pegada interdisciplinar. Então, Teve alguém responsável por isso, João? Só você? não, eu me inscrevi no curso, era um curso geral, não era da oftalmo, entendeu? Era um curso introdutório à nanotecnologia. Não era uma coisa. Teve muita motivação dos amigos ou teve muita crítica? João Marcelo, o que você vai fazer nesse curso? Teve, é normal. O que eu fiz, que Imagina. eu vou fazer, porque também foi em 2008, né? Foi há 12 anos. Então, é uma coisa que hoje. Você tinha uma certa estabilidade financeira nesse momento, João? Ou Sim, em não? 2008, na verdade, eu reservei um valor, né, para poder Foi sabático. sabático, ficar lá full time. E aí foi a melhor coisa, porque também surgiu muitas ideias. A gente viu um campus com essa interação interdisciplinar, entendeu? Tinham várias placas no campus, eu lembro, ele falava muito assim de motivação, de criatividade. Cada poste que você andava tinha uma placa falando dessa pegada, assim, de você interagir com pessoas diferentes. Então, em relação ao nosso dia a dia prático aqui, o que a gente vê é que quando você consegue conectar equipes aparentemente discrepantes, mas que não são, porque quando o cara, por exemplo, nossa experiência do Brain, né? O Brain é um grupo que nasceu em 2011 com a ideia, eu fui a um congresso da USP e eu estava conversando com o Renato, eu disse, Renato, eu fui lá na computação, sabe como é que nasceu o Brain? Eu fui lá na computação com um grupo ainda não eram residentes, era um grupo de acadêmicos. A gente mostrou os problemas dentro do setor de computação, a gente marcou um dia. Aí os professores Peraí, aí, estavam lá, aí em Alagoas ou na USP? aqui em Alagoas, na Federal de Ah, Alagoas. tá. O Brain Uhum. nasceu aqui. Então, nós fomos com um grupo, aí eu mostrei o que era córnea, o que era biomecânica, o que era cirurgia refrativa, o que era neurovision, que a gente trabalhou muito com essa parte de neurovisão. E aí, o que acontece com isso? A gente fez a ponte. E aí, o que um dos pesquisadores, que é o Aidan Machado, que até hoje está junto com a gente, ele é sócio do Brain junto comigo e é cofundador com o Renato Ambrosio, o Aidan falou assim, você está trazendo problema, e a computação ela é mestre em resolver problemas. Então, entendeu? É isso que ficou da história. E a gente, lá nos idos de 2010, 2011, a gente fez essa incursão. E aí nasceu o primeiro trabalho, no ORA ainda, no Ocular Response Analyzer, né, que é o equipamento de biomecânica, junto com o Renato, e o primeiro trabalho foi até publicado numa revista de computação. E aí já existia esse mestrado lá, mas não focado em oftalmo, e aí a gente acabou fazendo esse método que perdura até hoje, nesses 10 anos. A gente já tem mais de 9 mestrandos formados. Então, entra um aluno da computação e entra um aluno da oftalmo. E esse aluno da computação e da oftalmo trabalham durante os 2 anos de mestrado em conjunto. E aí nós temos aulas interdisciplinares e um vai ensinando o outro. Então, esse método se mostrou super eficaz em termos de você ter resultados práticos da interdisciplinaridade. Um exemplo, a Bruna Ventura, que foi uma das primeiras desse teste, né, que a gente fez, e ela é super corajosa, eu tenho que elogiar bastante, Bruna, que ela veio, Edileuza, que hoje é a coordenadora do Brain, ela foi uma das alunas da computação junto com a Bruna. Então, elas são amigas até hoje. Então, a Edileuza ensinou computação, o Bruno ensinou oftalmo, e daí nasceu vamos dizer assim, o Brain, ele tem uma pegada de realmente resolver problemas para a indústria. Nós temos algoritmos que são comercializados junto a Oculus e outras empresas mundiais. Poucos sabem que aquele BAD-D, né, o D do BAD, do Belling Ambrosio, é do Brain, entendeu? Junto com o Renato. Então, está em 17 mil pentacams no mundo todo.
Então, nós, junto com o Renato, a gente procura agora, estamos desenvolvendo um algoritmo junto com o Renato para... Tecnologia nacional exportada para o mundo, né? E isso, o objetivo é esse, é ser uma empresa independente que possa trabalhar com várias empresas diferentes sob encomenda. Então, o Brand tem essa pegada prática mercadológica, mas ele tem uma sustentabilidade científica através de um mestrado que rende publicações e rende também um caldo, onde esses alunos eles são aproveitados como programadores dentro da startup, né? Então, a Bruna tem uma coisa muito interessante também, engraçada, é que ela ficava indo para Recife e voltando, né, para fazer o mestrado. E teve uma hora lá que faltou capacidade computacional para ela rodar um algoritmo lá. Ela pegou os computadores todinhos da casa dela, os Mac lá do pai, da mãe, da irmã. Ela conseguiu fazer uma ligação entre eles, porque aí ela já estava computacional. Eu não sei como eu faço isso para virar um HD único, né? E tem uma foto dela ligando todos os computadores para poder rodar o algoritmo. Depois você pergunta a ela. Então, ela usou o HD de todos os computadores da casa dela lá, encheu os HDs para poder rodar esse algoritmo. Então, tem coisas assim incríveis. Tem fotos disso aí, desses momentos aqui. Então, tanto ela, né, virou uma líder da oftalmologia regional e também brasileira, como a Edileuza hoje, ela fez doutorado depois na Federal de Pernambuco, que a Federal de Pernambuco, dentro da computação, tem o César, não sei se você já ouviu falar, é um centro também muito interessante, integrado. Esse César, ele é tipo uma fundação dentro da UFPE. Então, os professores principais podem dar aula normal, porque com a Lei de Inovação 2008, o professor, mesmo DE, pode receber como pesquisador. Você sabia disso? Isso mudou tudo com essa Lei da Inovação 2008. Então, ele pode ter uma fundação... Não, como é que é, João? Não entendi. A Lei da Inovação de 2008 permitiu que um pesquisador, ou 40 horas ODE, ele possa ter uma empresa. Tanto que o Aidano, ele é professor da legal. DE, mas era uma limitação, né? Era uma limitação, não podia ter empresa. Então, a partir de 2008, isso mudou e a gente está aproveitando essa lei. E o César, que é esse centro, que a gente se espelha muito, ele tem convênio com a Samsung, com a Nokia, com a Apple, tudo dentro da Federal. Que legal. Né? Então, como eu te falei, é um tripé. Eu tenho equipamentos já instalados no Brasil todo, de várias áreas, química, física, computação, nas federais e também nas estaduais. A gente tem os pesquisadores top e tem a indústria querendo soluções. Falta o quê? Um grupo que coordene esse recurso todo, que é ímpar, né? É um recurso que demora décadas para um país atingir. Então, o que falta na gente, na ciência e tecnologia? Organização. E eu proponho que a nossa geração faça essa organização. À luz do que a geração dos nossos avós fizeram na subespecialidade oftalmológica, que a geração dos nossos pais fizeram com um esforço enorme, que é trazer toda essa tecnologia para o país, tanto também de ensino, de catarata, de facoemulsificação, de laser, de glaucoma. E agora, eu acho que a próxima revolução que a gente está conversando aqui é essa revolução interdisciplinar, é sair das paredes da oftalmologia. Porque, um exemplo, você já se perguntou, por exemplo, como é que o Jack Holliday ele faz a fórmula biométrica e é o primeiro que lançou o conceito de lente intraocular asférica? Como é que ele é um calmo e pensa dessa forma? Você já perguntou? Não, nunca tinha pensado. Estou pensando agora. Isso é uma questão da formação americana, que é diferente da nossa. Eles começam com 2 anos dentro da faculdade geral. Esses 2 anos, o Jack Holliday fez, sabe o quê? Mestrado em engenharia elétrica e física ótica. Aí depois ele decidiu ser médico. No 3º ano, ele entrou para a faculdade de medicina. Ele já entrou com um mestrado em física ótica e engenharia elétrica. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui, quando a gente pega um R1 e coloca ele na computação no mestrado interdisciplinar. Quer dizer, imagina a formação de um residente desse, que ele foi oportunizado no R3 em terminar o curso dele de CBO, está preparado para a vida dele prática,
e, ao mesmo tempo, foi incutido nele essa semente da sequoia que eu falei para você, interdisciplinar. Sim. E não vai sair o mesmo. Então, com isso, essa ideia que a gente está tentando implementar de forma interdisciplinar, para que ele veja o dentro e fora da caixa lá do Vilaça, Sim. e esse Uhum. mundo é isso, é interconectado, é o que a gente está fazendo aqui. Né, Ô, João, quantas vagas que vocês estão por aí? Já estamos virando aqui todo mundo está querendo ir para Lagoa já, poxa vida. Essa conversa bom, aqui, eu já estou querendo fazer residência de novo. Pô. tá vendo? Quantas vagas vocês têm aí? E como é que tem sido essa resposta dos formandos aí, dos novos residentes que vocês têm lançado com esse programa novo aí que você implementou por aí em termos de prova de CBO e o pessoal indo para o mercado confiante ou não? Fala um pouquinho disso Não, para a então, gente. o curso é novo, né? Do CBO é novo, já tinha uma especialização, mas não com CBO. Então, o curso aí tem seus 3 anos. Em relação à formação no mercado Legal. de trabalho, eu acho que eles estão bastante prontos. A gente tem um coordenador da residência, eu sou o coordenador oficial, e a gente tem um co-coordenador, que é o Bruno Coronado. Ele tem mestrado na Federal de Goiânia, então é uma pessoa assim, bem criteriosa, formada. Então, a gente tem 2 vagas por ano, e o residente que opta por fazer o mestrado em conjunto, não é obrigatório, mas ele opta por fazer, ele começa no R1, e aí a gente disponibiliza alguns horários para ele pagar os créditos, e é uma formação bem interessante. E também, quem não quiser participar do mestrado, mas quiser participar do grupo de pesquisa interdisciplinar, ele também faz parte. Agora, a gente tem uma pesquisa fase 3 com a Medfacus, né? Nós estamos testando as novas lentes intraoculares da Medfacus, algo que me orgulha muito, que a empresa brasileira está procurando aí Com certeza. excelência, né? E teve um investimento grande do FINEP. Eu tive, antes da pandemia, a oportunidade de visitar lá a fábrica da Medfacus, não só a produção fabril como um torno, hoje é um dos melhores do mundo, como também toda a parte de desenvolvimento e também caracterização da lente. Então, a mesa de física ótica, o trifocal, que é um equipamento que testa como é que é feita uma lente intraocular. Você programa ela num software que chama Zemax, existe um olho artificial, você vê o traçado de raio que ela vai dar, o ray tracing, deriva o MTF, que é a parte toda de contraste da lente, de longe, perto, ou o que for, se for uma trifocal, e depois você fabrica a lente e vai lá nessa bancada de testes para ver se o que você programou no computador é o que está realmente na física ótica, é o que está sendo testado, né? Confirmar esse modelo que foi feito no olho artificial. Então, poucas empresas no mundo têm uma caracterização, uma bancada de caracterização tão sofisticada com a Medfacus. Então, essa pesquisa que a Oculari está, no caso a Fundação João Carlos Liga, está conduzindo junto com a Medfacus, é uma pesquisa fase 3 para 600 lentes que foram doadas pela Medfacus. Imagina, a gente está colocando lente trifocal, bifocal, EDOF no SUS, em 600 olhos de 300 pacientes, já é um benefício social gigantesco, e junto disso, a gente está ajudando a empresa nacional a ter uma lente certificada pela Anvisa, e pelos primeiros resultados que nós temos, dos 30 primeiros pacientes que foram implantados, realmente a lente funciona equivalente a Panópticos. Poxa, que legal! E essa base tecnológica toda da Medfacus tá aqui no Brasil? A produção é toda nacional, João? A produção é toda nacional, e tanto da lente intraocular, como também o desenvolvimento, né, da lente, porque tem várias patentes nessa lente intraocular, entendeu? Caramba, que bacana, pô. Uma... Essa conversa aqui eu também estou adorando aqui, que a gente tenha o nosso complexo de vira-lata, né, que você está desmistificando todo ele, né? Então a gente temos muito orgulho aí de muita coisa que vem acontecendo e infelizmente sendo pouco divulgada, né?
Não, isso que é legal. A gente, você vê, a gente teve um prêmio mundial em 2008 que foi sobre que foi sobre a tese que eu citei de radiofrequência ceratocone, em 2009 sobre neuroadaptação, que é algo que a gente pode conversar em outra época, que é muito interessante. O Neurovision é um software que ele desmistifica essa coisa que só até os 5 anos você pode ter uma melhora da ambliopia. Não, você pode ter uma melhora da ambliopia com 30 anos, 35 anos de 1 ou 2 linhas de visão através de um treinamento neurooccipital com estímulos específicos. Em 2017, a gente teve esse prêmio agora da Askers, né, que foi considerado um dos melhores Aí softwares. você quebra todos os meus paradigmas, João. Sério mesmo isso? Você consegue ter essa melhora de 2 linhas de visão? Consegue, inclusive o trabalho do neuro... Eu estou falando do poder da interdisciplinaridade. Então, o primeiro foi em relação... A gente fez um equipamento aqui no Brasil e fez a radiofrequência. O segundo foi desse no Neurovision, que a gente testou aqui no Brasil, inclusive em melhora da restore, de fenômenos fotópicos. E o terceiro foi esse do Brain, do software da computação, que é um software de apoio à decisão médica para candidatos à cirurgia refrativa. Então, o que eu estou dizendo, só para animar as pessoas, não tem nada pessoal aqui, nem orgulho nenhum disso, mas é a questão principal de saber... Não, tem que ter orgulho sim, poxa. Não, o orgulho a gente tem, mas ele tem que ser moderado. Tem um provérbio chinês que é o seguinte, quanto mais alto o bambu, mais ele se enverga. Entendeu? Então, verdade, a gente fica imbuído nessa questão de servir, essa questão de realmente desenvolver, deixar um legado legal no ensino, deixar um legado na pesquisa, que isso sirva para a população. Um exemplo, essa pesquisa da Medifacos. Você tem o desenvolvimento de uma nova lente, realmente eu tive lá e vi que ela tem, vamos dizer assim, a qualidade ótica dela, ela é equivalente às principais lentes trifocais do mercado. Ao mesmo tempo, você tem esse lado social, de você devolver a visão com qualidade para 600 pacientes aqui em Alagoas. Você imagina um paciente desse, tá lendo, eu te mando o vídeo, está lendo de longe, perto, super feliz, com uma lente nacional que está funcionando super bem. Então, é isso que a gente quer para o país. Em relação ao Neurovision, você quer saber algum detalhe aí? Não, eu queria, nesse ponto aqui, eu ia até entrar nessa parte aqui desses prêmios que você muito bem está citando e conseguiu adquirir. Eles aconteceram depois de Chicago também? As motivações tiveram correlação com a interdisciplinaridade? O primeiro não, porque foi em 2008 e foi logo depois que eu estava lá, o Congresso da Askers foi em Chicago e eu fiquei lá, e aí já foi derivado das ideias do Dr. Fernando, junto com o pessoal da UFMG. Inclusive, é um grupo da UFMG... Você foi, desculpa te interromper nesse ponto, mas você foi influenciado pelo mérito de Dr. Fernando na questão da produção dos vídeos, ou você também gosta disso? Já gostava? Totalmente, porque uma das coisas que mais me impactou, agora falando um pouco do Dr. Fernando Trindade, né, que é um mestre, um ícone, um exemplo para mim, e um amigo meu hoje, tenho a honra de dizer isso. Te elogiou bastante, né? Isso, ele tinha um encontro todas as terças à noite, lá na clínica dele, onde vários oftalmos de Belo Horizonte iam para apresentar os casos mais difíceis e a gente fazia uma discussão. E nessa época, foi em 97, né, 98, ele ia com as fitas VHS, porque não tinha internet em alta velocidade. Então, ele comprava as fitas VHS dos vídeos principais e toda vez ele colocava, um exemplo, 2 vídeos premiados. Então, toda terça-feira, ele colocava vídeos que foram campeões. Então, poxa, a partir daí eu sabia o que era uma Askers, porque nessa época você não tinha o conhecimento que tem hoje, né? O que é um festival de filme? Lógico que quando ele colocava os filmes, principalmente os dele, nessa época nossa, em 97, ele foi o campeão do Grand Prize, o principal prêmio do festival de vídeo da Askers. Então, com isso, imagina, ele mostrou o próprio vídeo dele, se isso, lógico que inspirou. É lógico que eu disse, quero chegar lá, né, um dia.
Então, lógico que partiu dessa expertise dele e desse fato de tão generosamente o Dr. Fernando Trindade nos oferecer esses vídeos. Me diz um negócio, e aí você ainda tem ainda um prêmio aí mais recente, foi 17, né? 17 ou 18, João, o de inteligência artificial? Foi 2017. Esse prêmio, eu acho que é a coroação é a coroação justamente disso tudo, do Brain, né? Porque, como eu te falei, o Brain ele nasceu lá em 2011, no dia que a gente foi pegar os estudantes, os acadêmicos, né? Que eu agradeço muito, a gente tem altos acadêmicos provando justamente isso. Não precisa ser um doutor em oftalmologia para ter a pegada interdisciplinar. Você pode ser um acadêmico interessado que já está de bom tamanho. Então, desde aquela época que a gente procurou oftalmo, que o professor Aidano ele decidiu acreditar nesse sonho e que o Renato também entrou e a gente teve toda a casuística dele, porque o que dá certo nisso? Eu fiz a ponte, o Aidano Machado é o pesquisador principal, ele tem da computação, né? Ele fez 7 anos de doutorado e pós-doutorado na França, ele morou 7 anos na França, então é uma pessoa altamente qualificada, e o Renato trazendo toda essa fonte de dados confiáveis, porque a inteligência artificial se faz com informação confiável em larga escala, mas aí você tem que ter essa informação confiável. Então, e as ideias também. Então, com isso tudo, com esse caldo, a gente foi produzindo e culminou em a gente fazer esse software, né, esse algoritmo, que é o Brain. O que é o Brain? É um software que todos estão convidados a interagir com ele. É uma plataforma gratuita, braincornea.com. Então, é um algoritmo para seleção de candidatos à cirurgia refrativa e é muito tranquilo todos entenderem como é que funciona. Então, nós Só é usado aqui no Brasil, João? Não, esse software hoje é utilizado em 90 países e 37 mil acessos, né? Caramba, que É legal. um sucesso, assim, é utilizado rotineiramente em muitos centros. Então, o que é esse software? É dentro dessa pegada dessa medicina que eu chamo 5.0, onde cada vez mais algoritmos vão nos ajudar a decidir. Então, é uma medicina que não, a gente chama isso nos trabalhos científicos dessa medicina como se fosse assim turbinada. É uma medicina que ela vai ter o algoritmo como algo que vai nos dar informações a mais que a gente não ia poder ter, né, porque são com muitos dados, muita casuística. Então, essa nova medicina é baseada nesse algoritmo. Então, como é que é esse algoritmo? Ele deriva dados do Pentacam, do tomógrafo, junta com a idade do paciente e o tipo de cirurgia, se vai ter o flap ou não, e quanto o tecido vai retirar. Então, é a primeira vez que a gente pode somar toda essa quantidade de dados que normalmente a gente olha o Pentacam, mas aí você tem que imaginar, já especificamente falando do software, um paciente com 2 graus e 20 anos, ele vai ter um risco, e um paciente com 9 graus e 20 anos, ele vai ter outro risco, porque você vai tirar muito mais tecido. E isso a gente não leva em conta, nosso cérebro não leva em conta na hora de decidir, porque a gente está olhando só a imagem e vendo se está regular ou não, quando a gente está analisando o Pentacam. Então, é uma oportunidade de colocar mais dados integrados, e esses pesos são feitos de acordo com uma amostra grande que nós temos de pacientes. Então, o que acontece? Quando o paciente tem 20 anos, ele tem um risco. Quando ele tem 29 anos, a córnea, pelo sol, já teve um envelhecimento natural, ele tem um risco menor. Então, o algoritmo ele serve para quê? Primeiro, para nortear o oftalmo, se ele vai fazer PRK, LASIK ou nada, e também para fazer uma educação continuada com o paciente. Por exemplo, eu sou um médico que gosto muito de fazer LASIK quando é possível. A gente tem um Fenton aqui, então não tem problema tecnicamente. Mas, se aquela córnea tem uma certa irregularidade pequena, que possa levar a algum risco, e o Brain ele mostra um risco muito menor com o PRK, você mostrando isso para o paciente, ele adere à questão do desconforto, ele sabe que ali está sendo muito menos arriscado. E eu acho que até uma proteção jurídica para a gente, porque você está utilizando
mais uma camada de cuidado e mostra também segurança para o paciente, né? O paciente se sente seguro em saber que não só a sua opinião, mas a opinião de muitos oftalmos e de uma amostra grande está sendo levada em conta. Então, essa é vamos dizer assim, é um dos trabalhos do Brain. O Brain também tem pesquisas em biometria, tem pesquisas em física ótica, tem muita coisa para a gente conversar, eu acho que em outra entrevista depois, porque são muitas áreas de atuação e com diferentes formas interdisciplinares, mas esse é um resultado prático dessa união que eu te falei, do academicismo com a prática, né? Todo mundo olhava o Pentacan e você às vezes não sabia se aquele grau alto, ou se fazia o flap, ou se fazia o PRK. Lógico que é um software de apoio à decisão médica, não substitui o médico, mas é um software para apoiar o médico, né? Quem assim estuda um pouco mais essa parte de inteligência artificial, você vê que tem o Watson, não sei se você já viu o Watson da IBM. Da IBM, né? E o Watson, o que é que ele faz? Um exemplo, você quer saber o seu risco de infarto. Beleza. Ele vai na genética, ele vai nas suas redes sociais, ver se você bebe a cervejinha com aquela linguicinha indevida. Ele vai analisar dados também de toda a literatura e fazer as correlações. E um exemplo prático que a gente pode ver, assim, que eu acho fascinante dentro da inteligência artificial, é que o primeiro software aprovado pelo FDA em 2018, o primeiro algoritmo de apoio à decisão médica da medicina é um software para categorização de retinopatia diabética. Retinopatia diabética. Né? Só que, como foi feito pelo Google e pelo Moorfields, e a Inglaterra inteira usa o mesmo sistema operacional para tanto clínica como oftalmo, como internações, quer dizer, o mesmo sistema público, ele é o mesmo sistema todo. Então, fica uma base de dados muito interessante para você trabalhar interdisciplinaridade com inteligência artificial, que é o quê? Eles começaram a utilizar o fundo do olho não só como marcador para a retinopatia diabética, mas sim e principalmente como marcador clínico e sistêmico. Como é que funciona isso? O paciente que tem aquele determinada retinopatia diabética, ele aumenta a chance, um exemplo, uma retinopatia diabética grau 2, esse estudo ele correlacionou isso, ele tem 50% a mais de infartar de risco. Então, isso é uma informação interessante para a gente. Todo paciente com retinopatia diabética, ele deve ir para o cardiologista imediatamente. Então, ele começou a fazer o seguinte, a correlação da imagem com o que pode acontecer do paciente. Por quê? Porque o sistema é igual, é o mesmo em toda a Inglaterra, então ele sabia que aquele paciente, que há 8 anos atrás tinha aquele dado de retinopatia diabética, ele infartou. Então, ele começou a fazer a correlação. Inclusive, Valente, dos cruzamentos patológicos, que a gente dá muito pouca bola no nosso dia a dia, na análise do mapeamento. Então, você imagina esse novo mundo. Primeiro, a retinopatia diabética ela está presente em 20% dos casos. Significa que 80% a gente está usando uma força de trabalho para dar mapeamento normal. Então, você pega um Ayer, coloca isso num PSF, e ele fica tirando a foto, e o sistema automaticamente vai só reportar os 20% que interessa. Então, a gente vai começar a trabalhar com a doença, né? E a prevenção vai ficar lá na ponta. Com isso, você vai liberar os retinólogos para tratar melhor esses casos. O software ele vai acompanhar paulatinamente se aquela retinopatia diabética está piorando. Você pode mandar equipes de educadores físicos, você pode mandar equipes de nutricionistas muito antes. E com esses dados de Big Data, principalmente sistêmicos, você também vai saber ao longo do tempo se ele vai para o nefrocardiologista 5 anos antes de infartar. Então, onde é que a gente está querendo dizer? Esse novo mundo com a inteligência artificial não é só software de apoio, ele realmente vai dar dados através, principalmente de Deep Learning, que é um tipo de inteligência artificial que ele consegue coadunar muitos dados muito diferentes e, às vezes, para nós, anacrônicos, ele transforma esse dado em sincrônico. Né? Então, esses dados, esses softwares vão nos apoiar com certeza e muito. A nossa medicina vai estar focada no que importa, que é o tratamento do paciente, a humanização com o paciente. A gente vai ter tempo livre
para poder a gente dedicar aquele caso, estudar, ter qualidade de vida também, que é algo que a gente tem que questionar aqui bastante. Me diz um negócio, tem uma vaga aí para um oftalmologista para eu ficar molhando uma córnea para você, rapaz? Poxa vida, já estou querendo me mudar para aí, pô. E aí, pegando esse gancho aqui, queria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade da gente sair do eixo Rio-São Paulo, os benefícios que você vê da gente explorar um pouquinho mais esse nosso Brasil aí e levar um pouquinho de medicina de qualidade para fora dos centros. Não, eu te falei, primeiro que o Nordeste ele teve na década agora de 90, 2000, um pouco mais, esse incremento tecnológico das clínicas. Então, hoje, em termos de equipamentos, a gente trabalha com os equipamentos iguais ao Sudeste e ao mundo. Isso não tem mais diferença. Com a internet, a gente viu que os cursos, o acesso à informação também, ele está muito democratizado. Então, eu acho que o que acontece aqui no Nordeste, você acaba conectando duas coisas super importantes, que é a qualidade de vida, junto com a medicina de ponta e também de qualidade, né? Então, realmente, hoje, eu sempre gostei, né, de Maceió, obviamente, mas hoje cada vez mais porque nós estamos preparados para atender nossos pacientes com segurança, eficácia, reprodutibilidade e, ao mesmo tempo, a gente tem acesso, lógico, à qualidade de vida, a uma praia. Eu sou praticante de beach tênis, então eu desço aqui e atravesso a rua, meu professor está esperando numa quadra em frente à praia, depois tomo um banho de mar e volto para casa. Então é algo que isso aí é uma reclamação dele, porque ele está aí fora da aula dele hoje, matou a aula aqui para ficar conversando comigo, aqui para ajudar vocês. Exatamente, hoje foi a exceção. Então, assim, procurar esse equilíbrio, tudo, a chave é o equilíbrio. Eu queria falar um pouquinho da questão do mindfulness, né, que é essa questão do momento presente, de você se manter presente no momento, e principalmente nesse momento da pandemia, das ansiedades, dos medos. Então, algo prático que o meu coaching... Não, era o próximo ponto, e diga-se de passagem que primeiro a gente tem que levantar aqui que Dr. João Marcelo dorme 2 horas e meia por dia, tá? Então isso já é uma crítica, hein? Você tem que dormir mais, hein? Não, eu durmo cerca de umas 6, 7 horas, mas eu estava brincando porque tenho filhos pequenos, né? De 2 anos, o João e a Malu de 6 e a Bia de 7. Então, a casa aqui é animada, é movimentada, mas que é uma delícia. Mas, falando nessa questão no Mindfulness, eu acho que uma dica prática que a gente tem que ter em termos de respiração é você buscar uma respiração abdominal. A gente respira, Ricardo, muito torácico e superficial. E a gente deve buscar essa respiração do bebê. Todo bebê respira pelo abdômen. Você pode observar que é a respiração correta. Então, qual a dica prática que eu posso dar dentro desse conhecimento? Entre uma consulta e outra, faz 10 respirações abdominais profundas. Coloca uma música de 432 Hz. Você já ouviu falar disso? A música de 432 Hz é uma música que ela entra nas células e ela harmoniza os tecidos. A 440 Hz, que é a maioria das músicas que a gente escuta no rádio, elas aumentam a vibração. E é de propósito isso. Porque Onde é que a gente encontra isso, João? No YouTube você coloca a música 432 Hz. Inclusive, os meus filhos dormem com a música, que isso é super importante. Já tem trabalhos científicos mostrando que, inclusive, aumenta a conexão neuronal. Então, quando for colocar o filho para dormir, coloca a música no YouTube lá, 432 Hz, e induz ele a dormir com a música. Tanto que hoje as meninas pedem a música para dormir, o João, de 2 anos, pede a música para dormir, eles dizem que é música de relaxamento. Eu quero a música de relaxamento. Então, eu coloco no meu consultório 432 Hz, no YouTube, na caixinha de som baixa, entre um paciente e outro, ou a cada 2 pacientes, escuta a música, fecha o olho e faz a respiração abdominal. Como é que é feita a abdominal? Uma respiração profunda, enchendo a barriga, e depois solta.
Se você fizer isso 5 vezes agora na entrevista, já muda o patamar de frequência, já muda a nossa entrevista. Vamos fazer, então. Pronto. Você vê que já deu o cérebro já deu uma acalmada. E é lógico, você está levando mais oxigênio para os neurônios, está dando uma pausa. Às vezes a gente está numa consulta onde a gente absorve alguma coisa do paciente, ou é um diagnóstico mais difícil, ou tem aquela pressão, como você falou, dos convênios, de atender mais rápido. Então, com isso tudo, quando você respira, você vai se preparar para quê? Para o que Jesus, há 2000 anos, tentou nos ensinar, que é servir. Então, a gente está lá para servir ao próximo da melhor maneira possível. Esse é o nosso propósito maior, o nosso propósito de vida. A nossa caminhada é para isso, a gente entender isso. Tem outra Como é que coisa. você buscou isso, João? Como é que começou isso? Você estava com algum problema ou foi algo pensando numa melhora e já engata aí na parte do coach aí que a gente não conversou sobre isso? Essa descoberta, ela começou eu acho que por meio até da doença do meu pai, né, que começa a gerar questionamentos e tal, principalmente que eu fiz a mesma especialidade. Então, tem um livro, o primeiro livro que eu li que eu recomendo é Sete Leis Espirituais, do Deepak Chopra, né? O Deepak Chopra, ele é um médico indiano que depois ele fez toda a medicina de Harvard, com residência médica e tudo. Então, é legal que ele tem os dois lados, né? Tanto da Ayurveda como da medicina tradicional. Então, essas 7 leis espirituais de sucesso me ajudaram muito nesse começo. Eu recomendo todos a lerem esse livro, é um livro inicial. E aí, depois eu fui lendo outros livros interessantes que foram moldando esse lado. E hoje eu tenho um coaching, são 2 horas por semana que eu me dedico a isso, onde a gente faz todo esse trabalho de reequilíbrio, nessa parte energética, junto também com conceitos de medicina Ayurveda, porque a alimentação é tudo. Então, hoje em dia, se você come muito trigo, se você come lactose, tudo isso você vai inflamando o intestino, vai gerando ansiedade e vai ficando irritado. Então, eu mudei meus hábitos. Hoje eu como uma tapioca, um suco de laranja, um café, mas não tomo mais leite. Aquele leite em caixa, se servisse para alguma coisa, ficar 1 ano na prateleira com validade ok, sem estar refrigerado, aquilo ali não é mais leite, né? Não existe isso. Leite é o que você tira da vaca lá e dá uma fervidinha e toma. Então, com essa questão alimentar, né, cuidado alimentar, mais verdura, peixe, tomando esse cuidado, junto com esse trabalho de mindfulness, que é justamente... O que é o mindfulness? É simples. E é o tempo todo, a nossa mente, ela é como se fosse um macaquinho, ela tenta fugir para o presente, passado, futuro, para as comparações. O tempo todo, se você for observar, você está assim. Então, quando você faz essa respiração abdominal, você se sente no momento presente e também você se equilibra com o universo, com as pessoas que estão ao seu redor, exercendo a gratidão e o perdão, você começa a viver uma vida diferente. Eu não vou dizer que eu estou no pedestal, que eu sou exemplo para todo mundo. Nós estamos no mundo dual. Qual a diferença do mundo espiritual para o mundo nosso, do planeta Terra? O espiritual, ele é fóton. Fóton é laser, laser não oscila. O nosso mundo é onda. Onda é oscilação, picos e vales. Onde é que a gente tem que estar nesses picos e vales? No caminho do meio que Buda fala. É tentar não oscilar tanto nem para cima, nem para baixo, né? Nem tanta euforia, nem depressão. Então, tentando ali se manter no equilíbrio. Lógico que isso é um exercício difícil e é um exercício, mas que a gente deve ter dentro da nossa mente isso como meta. Então, de forma prática, inclusive, essa questão da individualidade é muito questionável, porque um guru meu da teosofia ele fala muito assim, que nós somos um cubo de gelo no oceano achando que não somos água. Mas depois vai derreter, né? É Sim, tudo sim.
Então, o cara que está lá sofrendo, passando fome, ele interfere em sua vida. A pessoa que está angustiada ali Uhum. interfere em sua vida. É muito do que a gente aprendeu aí na medicina grega, né, que é nosso guia, né? A gente tem que aliviar o paciente. Quantos pacientes chegam angustiados? E um exemplo, ontem chegou uma criança com Leber, né? Então, que é triste e Uhum. tal. Mas o que a gente falou? Falei um pouco da engenharia genética, do Lux Turner, que as coisas estão mudando, que a gente ia se colocar à disposição, que a gente ia fazer um teste genético até em Belo Horizonte, que a Fernanda Belga faz, e para a gente ver se encaixava ou não. Então, você começa a mudar a percepção do paciente que você está ali para ajudar. Você pode não efetivamente ajudar naquele momento, porque a ciência não chegou naquele momento, né? Mas eu tenho uma aula assim, as chaves para o sucesso. Aí eu fiz isso, uma experiência, lá na UCISAL, e deu 300 alunos. E eu comecei logo equilíbrio de mente, corpo e espírito. Foi logo de cara. Entendeu? A pessoa acha que vai ter trilhar o sucesso, óbvio que tem que ter força de vontade, tem que ter garra, tem que ter luta. É assim que é feito aqui no nosso planeta, no nosso mundo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter esse sentido do servir, do propósito maior e estar conectado com um projeto maior, de deixar um legado e tal. É isso que eu tenho tentado passar para os meus alunos e tentado galgar, né? Então, assim, essa questão do senso de presença, essa questão de você agradecer todos os dias o que tem e o que conquistou, e agradecer também, e exercer o perdão, como exercer o perdão? É muito simples. As pessoas que não fazem bem a você, elas estão se desgastando para te treinar. Você já pensou nisso? Caramba, é um Verdade. nó. Dá um nó na sua cabeça. Pensa aí. Aham, A aham. pessoa está se desgastando para ensinar algo para você. Então, ela está do contra, ela está ali, ou ela está te instigando a ser melhor, ou ela está te instigando a perdoar, a elevar o pensamento. Porque não tem nada melhor do que o seu coração estar tranquilo. Tem uma Uhum. passagem que eu acho que eu não coloquei para você aí. Eu fui secretário municipal de saúde aqui em 2013. Eu deixei a oftalmologia e fiquei cuidando de 1 milhão de pessoas. Você sabia? Não sabia, não, João. Que legal. Mas você acha que essa entrevista não ia deixar um quê de surpresa para o meu jornalista principal, Valente? Agora eu te peguei. Talvez seja uma das coisas que você mais quisesse explorar, entendeu? E eu fechei o consultório. E fiquei 1 ano com 5.000 funcionários, cuidando de 1 milhão de pessoas. Foi a cidade inteira. Secretário Municipal de Saúde, não é da oftalmologia, não. Entendeu? E valeu a pena? Muito. Muito, porque quando o prefeito sentou no meu consultório e disse que eu é que tinha que ser, eu disse: eu sou um técnico, né? Não tenho pretensões políticas diretas, e sou um pesquisador. Agora, você quer que eu leve a experiência empresarial para o serviço público? Ele disse: é exatamente isso que eu quero. Aí eu digo: você sabe que não vai ser fácil. Eu disse: eu sei. Eu vou precisar de apoio. Eu disse: eu sei. Eu posso escolher minha equipe? Ele fez: pode. Aí você acha o quê? Tá entendendo? É isso que está errado. Nós, na nossa geração, tem muito mimimi, conversa muito na rede social, reclama de tudo, mas não vai lá e faz. Então, nesse momento, foi duro? Foi super duro. É dificílimo mudar um status quo que está acostumado a não servir. Mas, Uhum. se eu não tivesse aceitado, Ricardo, hoje é que eu estaria arrependido, porque eu Certeza. não teria ocupado um espaço e feito as mudanças que foram necessárias. Entre as primeiras 2 UPAs daqui de Maceió, uma maternidade nova, a gente deixou 100 milhões para a reforma de 70 postos. A equipe que trabalhou foi assim incrível. Eu contratei meus professores da época da Federal. Imagina, coloquei o melhor epidemiologista, que foi meu professor dentro, então a equipe técnica. Lógico que tinha um prazo de validade, eu tinha combinado que a Bia, foi 2013, ia nascer em setembro para outubro, e aí eu falei que eu ocuparia nesse período. Quando minha filha nascesse, eu ia entregar para outra pessoa técnica, e hoje a secretaria aqui é bem respeitada e age bastante. Então, é isso que eu estou te falando. Não é como um exemplo, não é que eu sou melhor ou pior. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, quando a gente tem que ocupar os espaços e quando Deus chama para a missão, meu amigo, não foi fácil para Jesus. Pregaram o cara numa cruz lá,
arrebentaram ele. Ele ficou 2000 anos para a gente ouvir essa mensagem. E depois que Deus chama, a gente diz que quer ficar no ar-condicionado atendendo paciente. Sim, sim, sim. Né? Não dá. Então, a mesma coisa, a Sociedade Norte-Nordeste agora, que é outra missão, que eu tenho que agradecer muito à diretoria da Norte-Nordeste, todos os presidentes estaduais da Norte-Nordeste que têm trabalhado muito com a gente, mas é nesse intuito de servir, é com a verdade. E isso, eu acho que chegou a hora da gente começar a falar sobre essas coisas, olho no olho, sabe, sem bravata, sem meias palavras, né? A gente tem que estar aqui para servir, legado, e o caminho é com Deus, o time é com Deus também. Às vezes a gente quer acelerar tudo, eu também, mas tudo tem um tempo e é o que a gente deve respeitar. Poxa, doutor João, maravilhoso. Maravilhoso. Pô, super surpresa, adorei. Tá aparecendo aqui aquelas entrevistas do Jô que eram ótimas, que o pessoal falava que vai acabar. Que bom. Queria te agradecer muito aí pelo teu tempo. Tem um monte de coisa ainda para a gente conversar, tá? Muito, muito legal. Fiquei muito, muito surpreso aí com toda a tua história, e você nitidamente é um líder nato, tá? E eu venho conversando com muita gente de todas as partes aí do país, e parabéns de verdade, João. Assim, fiquei muito surpreso com a nossa conversa. Já estava animado, só tinha ouvido elogios seus, e fiquei muito surpreso aí com tudo que eu escutei hoje. Foi ótimo, super gratificante. É meio chato de falar isso, porque parece que está tendo demérito com alguma outra conversa, mas uma das melhores conversas que eu tive, cara. Obrigado, foi ótimo. Valente, seu espaço é incrível. Esse bate-papo é um novo formato. A gente precisa desse tipo de entrevista, precisa dos exemplos. É só galgado nesses ombros de gigantes que a gente pode fazer algo. Então, você está resgatando isso. De várias gerações, de várias especialidades diferentes. Então, através desse seu programa, você está levando mais esperança para as pessoas, está levando um caminho para os estudantes e para os oftalmos que estão recém-formados. Também está sendo um alento para todos os outros médicos e oftalmologistas, e também para a população que assiste, porque valoriza o médico, valoriza a nossa profissão, resgata a nossa profissão como ela deve ser, que é uma profissão dedicada a servir e amar as pessoas. Então, eu queria só encerrar com uma frase que eu gosto muito, eu acho que a gente deve permanecer assim, que é coração puro e alma forte. Coração puro e alma forte. Né? Pode vir o que for, mas a gente tem que manter sempre a bondade, entendeu? Essa questão do perdão que eu te falei, e a gente pensar que aquela outra pessoa está se desgastando para te fazer crescer. E tem outra coisa, a felicidade que está dentro de você, só você permite alterá-la. Não tem ninguém que vai mudar a sua felicidade. Isso é de um altruísmo, sabe, de uma mudança de percepção tão grande, porque Deus deu para a gente duas coisas, consciência e livre-arbítrio. Consciência, a gente sabe tudo que faz errado, só é fazer, naquele mesmo momento, tem um grilo aqui dentro que fala, você errou, você não devia ter feito desse jeito, você excedeu, e ao mesmo tempo deu o livre-arbítrio para você tanto decidir fazer o errado, como também revisar e perdoar, e pedir perdão. Então, o que acontece? Dentro desses dois preceitos, consciência e livre-arbítrio, é o que nós temos que galgar a nossa missão. Então, agradecer a você, Ricardo, agradecer o seu programa e agradecer a oportunidade de expor o João Marcelo, que muitas pessoas talvez não conhecessem. Boa, maravilha, obrigado. Vou praticar aí a respiração já nos atendimentos hoje à tarde. Já sei que vai ser... Com certeza, pode deixar, te dou sim. E me manda as fotos, hein? Tá bom, vou te mandar. Tá bom? Da Bruna Ventura também lá. Manda sim, dos computadores, vai ser bacana. Um abraço. João, um abraço, obrigado, tá? E parabéns pelo seu trabalho.